Nesta videoaula eu vou mostrar como montar um relógio digital usando HTML e CSS. Terá um segundo vídeo que vai ser adicionado o JavaScript para fazer funcionar. O relógio digital é esse que está na tela e aqui nós temos ele já funcionando com HTML, CSS e JavaScript. Então neste primeiro vídeo nós vamos ver a montagem da estrutura com HTML e CSS e vai ter um segundo vídeo somente a explicação do JavaScript. Então vamos começar a elaboração desse relógio. Aqui eu estou com o VS Code, eu já abri na pastinha adequada dentro do meu computador, você pode fazer isso também no seu, e eu tenho uma imagem que eu vou usar como background. Essa imagem vai ficar como background, que é igual que está aqui. Vai ficar de fundo e no meio vai vir o relógio. Então vamos criar a nossa estrutura de pastas e arquivos que vamos usar. Primeiro eu vou criar um arquivo chamado index.html e em seguida eu vou criar uma pastinha chamada assets, que é onde nós vamos colocar todo o conteúdo do nosso projeto. Dentro dessa assets vamos criar uma pasta chamada CSS, criar outra images, apesar que eu criei dentro de CSS, fica dentro de assets, e criar mais uma pasta que nós vamos depois criar o JavaScript. E esse background já não faz mais sentido ficar aqui, vou jogar ele para dentro de image, só arrastar, pronto, eu já tenho a minha estrutura aqui, eu tenho o arquivo HTML, que não tem nada, aqui o VS Code. Então para a gente começar essa estrutura, eu vou começar aqui montando o HTML. O HTML, já vou pegar o HTML5 do VS Code. Aqui vou colocar PTBR. O título será relógio digital. E vou colocar aqui YouTube, para saber que é a aula relacionada ao YouTube. Como nós temos na estrutura o relógio vai ficar no meio, aqui ele vai ficar centralizado, então eu vou criar uma div para colocar todo esse conteúdo aqui dentro. Então vou criar uma div, vou chamar de all. Aqui no VS Code, quando eu coloco ponto e coloco o nome, eu estou colocando o nome de uma classe e aperto Tab, automaticamente o VS Code ele já identifica que eu estou colocando essa classe. E dentro dessa div eu vou colocar um header, e dentro do header vou colocar o H1 com o título do meu projeto, relógio digital. Depois de div eu vou colocar uma tag semântica, né? Mais uma tag semântica que é o main, e só esqueci de colocar a classe. A classe dela vai ser time. Aqui que vai vir o meu relógio. E o relógio tem hora, minuto e segundo. Como eu vou manipular esses três itens usando o JavaScript, eu vou colocar cada item dentro de um span. E cada span vai ter uma classe. Então eu coloco aqui span.hour, que vai a hora. Aí eu coloco 00. Depois do span, coloco 2 pontos. Aí vou abrir um outro span. Ponto minute. Aqui foi errado por causa dos 2 pontos ali, vou dar um espacinho e depois eu corrijo. Ponto minute, ele já reconheceu, colocar 00. Aqui também span. Ponto second e 000. Opa, são 2 zeros. Então, a princípio, o nosso HTML ele vai ficando assim. Vou mostrar aqui na tela, ó, ele está ficando nesse formato aqui, né? Só o HTML. Aqui eu vou fechar por enquanto para a gente ter mais espaço. Vou diminuir aqui. E aqui nós temos essa listagem. Então, por enquanto está ficando assim. Deixa eu só tirar os espaços para a gente poder continuar trabalhando. E logo após vamos ter uma div chamada greeting, que é uma saudação. Nessa saudação vamos colocar
um bom dia por enquanto, um texto, e depois o footer. Esse footer você pode colocar o seu nome, projeto pessoal, aqui vou colocar o meu, Alenilson Souza, YouTube. Pronto. E aqui vai aparecendo o meu projeto que aqui está. O padrão do navegador, ele vem com uma borda externa, vem com um espaçamento que realmente é o padrão do navegador. O que faltou eu colocar aqui é a linkagem do CSS. Quando eu abri aqui a estrutura de pastas, eu criei a pasta CSS, mas eu também não criei o arquivo. Vou criar o arquivo agora dentro da pasta CSS. Vou chamá-lo de style, tudo minúsculo, style.css. Ele está aqui, e aqui no HTML, logo após o title, vou fazer uma linkagem. Só colocar o link, escolher CSS, e é claro que aqui eu devo informar o caminho. Assets CSS Style. Então, fazendo isso, eu já estou pegando aqui o arquivo, conectando o arquivo CSS junto do HTML. A nossa estrutura de HTML já está pronta. É isso. É praticamente isso. Agora vamos para o nosso CSS. Vou aqui no Style. A primeira coisa que vou fazer aqui, eu vou resetar todas as margens externas e internas. Eu vou colocar um carinha chamado aqui asterisco. O asterisco vai formatar todos os elementos do meu HTML. Então eu coloco padding, coloco 0 e coloco margem também, coloco 0. Fazendo isso, ele vai em todos os elementos do meu HTML e tira todas as margens. E vou colocar também um box sizing, que é uma propriedade do CSS, para que ele normalize largura e altura quando eu tiver um padding. Porque quando eu não coloco esse camarada e coloco um padding, por exemplo, a largura de conteúdo é comprometido quando tem um padding, é somado com espaçamento esquerdo ou direito. Então eu coloco esse box sizing para ele manter sempre a largura do meu conteúdo. E além disso, eu vou criar aqui para a tag HTML, especificar um tamanho de font size para 62,5%. Isto dá uma ideia de mais ou menos 10 px no tamanho da fonte padrão. Então eu normalizo aqui uma fonte padrão, coloquei vírgula, mas é ponto. Isto é ponto. Então olha aqui como é que ficou. Ele diminuiu a letra para mais ou menos 10 px. Por que eu fiz isso na tag HTML? Porque para os outros elementos que eu for colocando tamanho, eu vou colocar com tamanho de REM. O REM é um tamanho relativo que ele pega o tamanho especificado na tag py. O HTML é a tag py de todas. Então, quando eu for colocando tamanho para os outros elementos e colocando REM, ele vai se basear nesse tamanho aqui, que é aproximadamente 10 px. E, além disso, eu vou colocar uma fonte, e essa fonte a gente vai vir aqui no Google Fonts. Eu já tenho separado esse link, vou deixar nos comentários. O nome da fonte é Roboto Mono. Eu já pesquisei, mas vou deixar no link. Vou aqui no Get Font e aqui Get Embed Code e vou fazer um @import. Eu vou selecionar o conteúdo que está aqui, só no @import. Vou copiar, botão direito, copiar. Vou lá no meu CSS e vou colar antes de tudo aqui. Colei essa fonte. Repare que ele pegou, de extremidade a extremidade. Eu vou dar um Alt Z para fazer a quebra de linha. E além disso, eu vou pegar aqui as propriedades do CSS, que pega aqui essa questão das características da fonte. Vou copiar e vou colocar aqui dentro da tag body. A princípio, a única coisa que vou mudar aqui no font weight, vou colocar 400, que é a espessura normal de uma fonte. E repare que aqui ele desigualou. Para eu igualar a formatação no VS Code,
Alt Shift F. Alt Shift F, ele normaliza a formatação do seu código. Então repare que ele já mudou a letra aqui, conforme nós pedimos, e já está tudo ok. Então a fonte já está inserida, já está incorporada, e vamos continuar. Primeira coisa, tem um background. Se olharmos aqui no relógio original, ó, tem um background, então vamos colocar este background aqui dentro, né? Ele está já dentro da minha pasta image, então aqui no meu background eu vou pegar o background image, URL, aspas simples, eu tenho que voltar uma pasta, barra, image e background. Fazendo isso, ele insere esta imagem aqui, ela está repetida e está com alinhamento desproporcional ao que eu quero. Então eu vou usar mais background, ao background position, eu quero no center. E a outra coisa também que eu quero o background size cover, no formato de capa. Só que repare que ele dividiu a imagem. Por quê? Porque tá faltando eu colocar um min height no body. Eu vou colocar sem VH. Sem VH quer dizer view height, ou seja, a altura total de visualização. E aí então ele organiza a imagem aqui dentro. A outra coisa que eu vou fazer é colocar um display flex e mandar centralizar todo o conteúdo, colocando justify content e um align center também, para que ele centralize todo o conteúdo. Então o meu conteúdo aqui já está centralizado. Esse conteúdo que está aqui, ele está dentro da div com a class all. Então essa div agora, eu vou trabalhar com ela, vou posicionar aqui com all, aí vou colocar um padding 25px, ainda não dá para ver nada, mas eu vou colocar um background color white, e aí pronto, ele destacou o conteúdo que eu tenho aqui. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Coloquei 30 e vou colocar uma borda também. Border radius. Border radius de 5px. Pronto. Então eu tenho essas características aqui. O H1 eu vou colocar centralizado. O H1 onde está o título do meu relógio. Text Align Center, que está aqui. E agora nós temos aqui o time. O time é esse relógio que está aqui, né? Essa estrutura, é esse main que está aqui. Então vamos dar uma formatada nele, no time. E esse time, ele vai ter font size. Agora que vai entrar o REM. Font size 6 REM. Olha aí, bichão. E vai ter um font weight, que é a espessura do texto, de 700. E também vai ter o Text Align Center e vai ter o Color Brown. Então vamos ter essa cor aqui, Color Brown, e aqui termina essa especificação. Logo após nós temos o Greeting, que é a saudação. Greeting. O greeting terá font size 1.6 REM. 1.6 REM, deixa eu acertar aqui. Vamos ter um padding. Um padding de 20px e 0. Eu coloquei dois valores aqui porque o primeiro número eu estou especificando topo e base, em cima e embaixo, e o segundo esquerda e direita. E a outra coisa que eu preciso fazer aqui é o Text Align Center. Pronto, e aqui está o meu projeto pessoal. E o último elemento aqui, que está faltando a nossa estilização, é o footer. O footer vai ter
essa especificação. O footer vai ter font size 1.6 rem e 1.6 não, vai ficar muito grande. 1.2 vai ter o text align center. Vamos colocar um border topo de 1px sólido e CC e um padding topo de 20px. Pronto. Está pronto o nosso layout, é praticamente esse daqui. Até aqui foi a primeira parte do vídeo. Então eu te espero na segunda parte do vídeo, onde vamos colocar toda a funcionalidade. Tchau, tchau!